Laura olhou pela janela do escritório, absorta na vista da cidade que parecia nunca parar. O relógio na parede marcava mais uma hora de expediente, mas ela não conseguia se concentrar nas planilhas à sua frente. As paredes cinzentas e a luz artificial do ambiente a sufocavam. O som das teclas sendo pressionadas pelo teclado era a única coisa que quebrava o silêncio, mas seu cérebro estava em outro lugar, vagando por pensamentos que pareciam tão fugazes quanto o trânsito lá fora. Ela estava exausta, mas não fisicamente. Era uma exaustão emocional, uma sensação de vazio que a acompanhava em sua rotina. Laura tinha 29 anos e sua carreira estava no auge. Ela trabalhava como analista de marketing em uma grande empresa, recebia um bom salário e até tinha algumas promoções no currículo. Mas, ao olhar para o reflexo de si mesma na tela do computador, não se reconhecia. Algo estava faltando. Ela mal tinha tempo para amigos, e os momentos em que se via livre pareciam mais uma pausa forçada do que um descanso genuíno. Na última sexta-feira, enquanto tomava um café sozinha, no intervalo do trabalho, Laura ficou pensando sobre a sua vida. Quando foi a última vez que ela fez algo espontâneo? Quando foi a última vez que ela fez algo apenas para o bem dos outros? A resposta era clara. Não há tempo para isso. Ela mal tinha tempo para si mesma. O relógio avançou e o café esquentou novamente, mas a sensação de que sua vida precisava de algo mais persistia. Algo dentro dela dizia que estava na hora de mudar, mas Laura ainda não sabia como começar. Na segunda-feira seguinte, o ritmo frenético do trabalho de Laura parecia mais pesado do que nunca. Ela precisava de um pouco de ar fresco. Então, durante o almoço, decidiu caminhar até uma praça próxima. A cidade estava viva, com pessoas apressadas indo de um lugar a outro, mas Laura sentia que tudo à sua volta estava em câmera lenta. Ela apenas observava, absorta, enquanto os minutos passavam como se fossem horas. Foi então que, ao passar por um banco de praça, ela notou um homem sentado na calçada. Ele tinha um cartaz escrito à mão que dizia: "Preciso de ajuda para um recomeço." O homem, de aparência cansada e cabelos desarrumados, parecia mais velho do que sua idade indicava, e sua expressão era de uma resignação tranquila. Seus olhos, porém, estavam vivos, como se esperassem algo, uma resposta que ele já não acreditava vir. Laura hesitou por um momento. Não era comum que ela se parasse para falar com estranhos na rua, especialmente com pessoas em situação de rua. Ela olhou para ele, sentiu um impulso de se aproximar, mas, com a agenda apertada, decidiu seguir em frente. Afinal, tinha mais o que fazer. A responsabilidade estava em outro lugar, não ali. Mas conforme os dias passaram, aquele homem não saía de sua mente. Seu olhar, a mensagem simples no cartaz, parecia ecoar em sua cabeça. Ela se pegava pensando nele durante o trabalho, durante as refeições, até durante os sonhos. Algo estava chamando sua atenção. E ela não podia ignorar isso por muito mais tempo. Na tarde seguinte, Laura decidiu voltar à praça. A curiosidade estava tomando conta dela, e ela não conseguia mais ignorar o impulso de conversar com um homem. Quando chegou ao banco onde o vira, não o encontrou. Seu coração deu um salto de frustração. Mas antes de desistir, Laura caminhou mais um pouco. Foi quando o viu, em uma esquina próxima, sentado de novo, olhando fixamente para o chão, como se esperasse que o mundo o deixasse em paz. Ela se aproximou cautelosamente. "Oi, tudo bem?" disse Laura um pouco tímida. Ele levantou os olhos lentamente, surpreso com a interrupção, mas não pareceu desconfiado. Apenas um leve sorriso surgiu em seu rosto. "Oi, você me reconheceu?" Ele perguntou com uma voz rouca, mas calma.
Sim, vi o seu cartaz ontem. Pensei em voltar para conversar. Laura tentou soar descontraída, mas algo dentro dela sentia que aquele momento era mais do que uma simples conversa. O homem sorriu novamente, um sorriso sincero, embora triste. Meu nome é Antônio, disse ele, levantando-se para se apresentar. E eu realmente preciso de ajuda. Não é fácil, sabe? Laura sentou-se ao seu lado, sentindo que precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Eles conversaram por mais de 1 hora. Antônio contou como perdera seu emprego como pedreiro após um acidente que o deixou sem condições de trabalhar. Sem apoio da família e com a saúde fragilizada, ele fora parar na rua. Durante aquela conversa, Laura sentiu uma empatia profunda que ela nunca soubera que existia. O vazio que ela sentia em sua própria vida parecia desaparecer enquanto ela ouvia com atenção a história de Antônio. Ela não sabia ainda como poderia ajudar, mas sabia que algo em seu coração havia mudado naquele instante. Após aquele encontro, Laura não conseguia parar de pensar em Antônio. A conexão que haviam feito parecia ter despertado algo dentro dela, algo que há muito tempo estava adormecido. Ela sabia que precisava fazer mais do que simplesmente se sensibilizar com a situação dele. Não era o suficiente apenas sentir pena ou tristeza. Ela queria, de verdade, ajudar. Na manhã seguinte, Laura fez algo que nunca imaginara fazer antes. Ela foi até uma loja de alimentos e comprou algumas marmitas prontas e um lanche para levar até Antônio. Quando o encontrou, sentado na mesma praça, ela se aproximou com um sorriso. Oi, Antônio. Trouxe algo para você comer, disse ela, estendendo as sacolas. Ele a olhou surpreso, quase sem acreditar. Você se lembra de mim? Ele perguntou, um brilho de incredulidade nos olhos. Claro que sim. E trouxe comida. Eu pensei que você poderia estar com fome. Laura sentou-se ao seu lado, oferecendo-lhe um pequeno almoço improvisado. Antônio ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para a comida como se fosse um presente raro. Depois, com um suspiro de gratidão, ele começou a comer, falando entre uma mordida e outra. Eu não sabia mais o que esperar. O mundo parece tão grande e impessoal às vezes. Eu agradeço de verdade por isso, Laura. Aquelas palavras fizeram o coração de Laura se apertar. Ela não sabia ao certo o que poderia fazer para mudar a vida de Antônio. Mas o simples gesto de trazer comida parecia já ter feito uma diferença enorme para ele. Nos dias que se seguiram, Laura começou a frequentar a praça regularmente, sempre com algo para oferecer. Roupas que ela não usava mais, um café quente, um cobertor velho. Eles conversavam mais sobre a vida de Antônio, suas experiências, e Laura sentia-se cada vez mais conectada com ele. Ela começou a entender que muitas vezes as pequenas ações podem ter um grande impacto, e ela estava aprendendo a olhar para o mundo com outros olhos. Mas apesar de sua boa vontade, Laura sabia que aquilo não era o suficiente. Antônio merecia mais do que gestos esporádicos e pequenos alívios. Ela sentia que precisava agir de forma mais concreta, de algo que realmente pudesse ajudar Antônio a recomeçar. O desejo de Laura de ajudar Antônio começou a crescer, mas logo ela percebeu que não seria tão simples quanto ela imaginara. O desafio não estava apenas em oferecer comida ou roupas. Era muito mais profundo. Antônio, apesar de sua gratidão, resistia a algumas ofertas de ajuda. Ele desconfiava de qualquer ajuda que viesse de fora, como se já tivesse sido decepcionado demais pela vida. Certa tarde, enquanto eles conversavam, Antônio revelou algo que Laura não esperava. Eu sei que você quer me ajudar, mas eu não sou mais o homem que você pensa. Não sei se consigo voltar para a sociedade. Já passei tanto tempo fora dela.
Eu me acostumei com a solidão. Laura ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que ele estava falando a verdade. A desconfiança era compreensível, dado o quanto ele tinha sofrido. E, ainda assim, ela não queria desistir. Eu entendo, Antônio, mas todo mundo merece uma chance. A sociedade pode ser dura, mas também a bondade. Você pode recomeçar. Ela passou os dias seguintes tentando convencê-lo a aceitar uma ajuda mais estruturada, como um abrigo temporário ou uma vaga de trabalho em um projeto comunitário. Mas, em cada conversa, ele se fechava mais, e Laura sentia que suas tentativas eram inúteis. Ele estava tão acostumado com o fracasso que parecia não acreditar mais em nenhuma solução. Ao mesmo tempo, Laura começou a refletir sobre sua própria vida. Sua tentativa de ajudar Antônio a recomeçar a vida a fez olhar para sua própria rotina. Ela havia se dedicado tanto ao trabalho e ao sucesso profissional que esquecera de olhar para as necessidades reais das pessoas ao seu redor. Seu próprio vazio, até então ignorado, se tornava mais evidente à medida que ela se aprofundava na vida de Antônio. Ela pensou na quantidade de vezes que fizera sacrifícios pessoais por uma promoção, uma reunião ou um relatório, e se perguntou: será que vale a pena? Perceber que seu trabalho era mais um meio de escapar do vazio do que uma verdadeira paixão fez Laura repensar suas prioridades. Ela não podia ajudar Antônio se não estivesse disposta a ajudar a si mesma primeiro. Então, Laura decidiu mudar. Ela começou a priorizar suas ações e a cada dia, com um pouco mais de clareza, foi percebendo que sua vida poderia ter mais propósito, não pela busca incessante do sucesso profissional, mas pela conexão verdadeira com os outros. Após semanas de tentativas frustradas, Laura finalmente encontrou uma oportunidade que parecia promissora. Ela soubera de uma organização local que oferecia apoio a pessoas em situação de rua, ajudando a reintegrá-las ao mercado de trabalho e oferecendo abrigo temporário. Era a chance de Antônio recomeçar de verdade. Determinada a convencê-lo, Laura foi até a praça com uma proposta clara. Antônio, eu encontrei uma oportunidade para você, disse ela, com um brilho de esperança nos olhos. Há um centro de apoio para pessoas como você. Eles oferecem um lugar para ficar e até mesmo ajudam a encontrar emprego. Eu falei com eles e eles estão dispostos a te ajudar. Antônio olhou para ela, desconfiado, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu não sei, Laura. E se eu for lá e nada mudar? E se eu me decepcionar de novo? Eu entendo o medo, Antônio. Mas você não vai saber se não tentar. Eu vou te apoiar em cada passo. Eu prometo. Ela o ajudou a fazer as primeiras ligações. E com o apoio da organização, ele conseguiu uma vaga no abrigo e uma oportunidade de trabalho temporário. As primeiras semanas foram desafiadoras. Antônio, embora estivesse grato, ainda lutava com a autossabotagem. Ele não estava acostumado a confiar em ninguém, muito menos em um sistema que ele acreditava não funcionar para pessoas como ele. Laura, por sua vez, não desistiu. Ela o visitava regularmente, levando roupas e palavras de encorajamento. Ele começava a mostrar sinais de adaptação, embora devagar. O trabalho temporário foi um pequeno passo, mas significativo, e Antônio parecia finalmente ver uma luz no fim do túnel. Para Laura, aquele era um dos momentos mais gratificantes de sua vida. Ver Antônio começar a acreditar em sua própria capacidade de recomeçar, de fazer parte da sociedade novamente, era uma recompensa que ela nunca imaginara. Mas ainda havia mais a ser feito. Laura sabia que, para Antônio, o verdadeiro desafio
estava apenas começando. Ele precisava aprender a confiar novamente, a superar suas próprias inseguranças e a criar uma nova história para sua vida. Algumas semanas depois, Laura foi convidada para um evento de arrecadação de fundos para a organização que ajudava Antônio. Ao chegar, ela ficou surpresa ao ver o próprio Antônio trabalhando como voluntário. Ele estava ali, com um sorriso tímido, ajudando na organização das doações e, pela primeira vez, parecia realmente em paz consigo mesmo. "Laura, você veio!" Antônio disse com entusiasmo ao vê-la. Seu rosto, antes marcado pela tristeza e pelo desânimo, agora refletia uma nova confiança. "Eu não posso acreditar. Você está realmente aqui." Laura respondeu, sentindo uma onda de emoção ao vê-lo ali. Ele estava de volta ao controle de sua vida, e isso era mais do que ela esperava. Antônio contou a ela que o trabalho temporário havia se tornado permanente. Ele estava finalmente se reintegrando à sociedade e, embora a jornada ainda fosse desafiadora, ele tinha encontrado um propósito. "Eu nunca pensei que teria uma segunda chance, Laura. E você me deu essa chance. Eu vou fazer o possível para não desperdiçá-la." Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Laura. Ela nunca imaginou que um simples gesto de bondade pudesse transformar tanto a vida de alguém. Mas, ao olhar para Antônio, ela percebeu que sua própria vida também havia sido transformada. O vazio que ela sentia antes estava agora preenchido com algo muito mais significativo do que qualquer sucesso profissional ou conquista material. Ela sentia que estava contribuindo para algo maior, algo que tinha um impacto real no mundo. Ela olhou para o evento e percebeu que o trabalho que estava fazendo não era apenas para ajudar Antônio. Estava também ajudando a si mesma a encontrar um propósito verdadeiro, algo que ela buscava sem saber. A jornada que havia iniciado para ajudar um estranho estava se tornando, na verdade, uma jornada de autodescoberta. Os meses seguintes trouxeram muitas mudanças para Laura e Antônio. A transformação de ambos parecia estar interligada, como se suas vidas tivessem se cruzado no momento exato em que ambas precisavam de uma nova direção. Laura continuava seu trabalho na empresa, mas agora com uma perspectiva diferente. Ela havia começado a dividir seu tempo entre a carreira e causas sociais, algo que sempre tivera vontade de fazer, mas nunca se permitira. Seus amigos e colegas notaram a diferença. Ela estava mais leve, mais conectada com os outros e cada vez mais empenhada em usar seu tempo e recursos para ajudar quem realmente precisava. Antônio, por sua vez, começou a se estabilizar. Ele encontrou um apartamento pequeno, mas confortável, e com a ajuda da organização e de Laura, conseguiu realizar uma nova inscrição em um curso profissionalizante para se aperfeiçoar na área de construção civil. O primeiro dia do curso foi um marco importante em sua vida. Ele não apenas estava ganhando as habilidades que precisava para garantir um futuro melhor, mas também estava resgatando sua autoestima, um pedaço de si que ele achava perdido para sempre. "Eu não sabia o que esperar quando tudo isso começou, mas agora, olhando para o que tenho, eu vejo que ainda posso ter uma vida digna, com meus próprios esforços", disse Antônio a Laura uma tarde enquanto tomavam um café juntos, na praça onde se conheceram. Ele estava diferente, mais confiante, com o sorriso de quem sabia que o futuro poderia ser melhor. Laura sorriu. "Eu nunca imaginei que isso fosse tão bom para mim também", disse ela. "Ver você, Antônio, começando a acreditar em si mesmo de novo, tem me ensinado mais do que qualquer coisa que eu tenha aprendido no meu trabalho." Ambos sabiam que a jornada estava apenas começando. Havia desafios pela frente, claro, mas o mais importante era o que haviam descoberto um no outro: a força de um recomeço.
A ajuda mútua, o apoio que haviam se dado e a amizade que floresceu em meio às adversidades os mostravam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Eles caminharam pela praça, sorrindo, sabendo que o futuro, agora, parecia cheio de possibilidades. Ele olhou para ela e disse: "Você me deu mais do que uma chance. Você me deu minha vida de volta." Laura sorriu, emocionada, e respondeu: "Eu só mostrei o caminho. O resto foi você." Enquanto o sol se punha, os dois se despediram, sabendo que aquele era apenas o início de uma nova história para ambos. Gostou da história? Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com um amigo. Me ajude a fazer este canal crescer com lindas histórias.